Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 1. Hoje nós vamos aprender a respeito da estrutura do núcleo e como se processa a duplicação do DNA e a síntese proteica. Como a gente viu nas aulas anteriores, o núcleo é uma estrutura presente apenas nas células eucarióticas, não estando presente, por exemplo, nas células procarióticas. Relembrando que uma célula procariótica é uma célula composta por uma membrana plasmática, tá? O citoplasma sem organelas e material genético disperso no citoplasma, não delimitado por uma membrana, portanto, não possuem núcleos. Podem possuir flagelos, tá? E membranas membranas internas no citoplasma que funcionam como membranas fotossintetizantes em algumas bactérias, tá? Já as células eucarióticas, elas são mais complexas, formadas por uma membrana plasmática, né, que delimita a célula, o citoplasma, contendo organelas, e o núcleo, na qual nós vamos encontrar o material genético, DNA e RNA. O núcleo ele está presente, portanto, apenas nas células eucarióticas. É a sede do comando da célula. Então, é como se fosse o comando central da célula e que tem aí uma importância fundamental na produção de síntese, né, de proteínas, cujas funções participarão aí de diversas reações, né? Elas vão comandar, por exemplo, características presentes nos organismos. Então, a gente pode dizer que o núcleo é a sede na qual nós encontramos os genes, porque é nele que está contido o material genético. A maioria dos organismos vai possuir apenas um núcleo, com exceção do paramécio, que vai possuir dois núcleos, né? Um micro e um macronúcleo, as fibras musculares, que são multinucleadas, e os glóbulos vermelhos, que não vão possuir núcleo. Então, aqui nós podemos ver exemplos, né, de células mononucleadas, tá, que são a maioria das células dos nossos tecidos. Tá? Os glóbulos brancos, por exemplo, são células mononucleadas. Células bi ou trinucleadas, ou seja, células que vão possuir 2, 3 ou mais núcleos, como, por exemplo, as células dos músculos. Tá? O paramécio, que vai possuir células com núcleos de diferentes tamanhos, né? Um macro e um micronúcleo. E as células anucleadas, que são as hemácias, que tem aí aqui mostrando o paramécio com 2 células. As células do músculo, multinucleadas. E as hemácias, que não vão possuir núcleo. Mas e aí, como que elas conseguem se manter? Elas sobrevivem por 120 dias e depois são eliminadas, né, pelo fígado, mas elas vão desempenhar aí a função apenas de captura do oxigênio na nossa respiração. Bem, o núcleo ele é composto por diferentes partes. Uma membrana, que na verdade é dupla, tá? Que é a membrana nuclear ou envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear ele está interligado com o retículo endoplasmático rugoso, contendo ribossomos na sua parede externa. Nós vamos ter uma região que vai se apresentar ao microscópio de uma forma pigmentada, né? Uma forma salpicada em regiões claras e escuras, que é chamado de cromatina, que é o material genético propriamente dito. O nucleoplasma, que é o ambiente aquoso contendo substâncias, né, enzimáticas, sais e outros compostos que vão atuar aí na preservação desse material genético, e uma região mais escura chamada de nucleolo.
A carioteca ou envelope nuclear é a membrana, então, que vai delimitar o núcleo e é constituído por duas camadas lipoproteicas justapostas e forradas internamente por uma lâmina de filamentos proteicos. Essas duas membranas elas são atravessadas por poros que são constituídos por conjunto de proteínas que vão intermediar a entrada e saída de substâncias de dentro do núcleo. Tá? Essa carioteca ela permite, por exemplo, a divisão livre de moléculas polares, tá? E também proteínas RNA mensageiro, mas não permite a saída do DNA. A cromatina é um material genético propriamente dito. Ele é constituído por DNA associado a proteínas. Essas proteínas são chamadas de histonas. A cromatina ela recebe esse nome porque ela se cora quando observada no microscópio e quando ela é submetida a corantes, essa cromatina ela vai apresentar uma diferenciação nas cores. Então, as regiões mais claras é chamado de eucromatina e as regiões mais escuras são chamadas de heterocromatina. Essa região mais escura, portanto, é a heterocromatina e a região mais clara, a eucromatina. Qual que é a diferença entre um e outro? A eucromatina, que é a região mais clara da cromatina, os filamentos, corresponde aos filamentos de DNA que estão desenrolados dentro do núcleo e, portanto, estão ativos. Tá? Já a heterocromatina são os filamentos de DNA que estão enovelados e, portanto, estão inativos. O nucleoplasma é a substância que vai a substância aquosa que vai envolver todo esse material e vai ser constituído de sais, proteínas, enzimas, ATP, entre outros. Então, aqui, quando a gente olha a cromatina, na verdade, nós estamos observando o material genético, e esse material genético é o DNA. Só que esse DNA ele não está propriamente solto dentro dessa estrutura. Esse DNA é o filamento envolvido com proteínas especiais chamadas de histonas, e essas histonas elas têm a função de manter a estrutura íntegra do DNA, impedindo com que ela se quebre. Então, quando a gente analisa a cromatina, a gente vai ver que o filamento de DNA ele está sendo organizado por essas proteínas chamadas de histonas. E essas histonas vão se dobrando entre si até formar um filamento mais grosso. Tá? Quando a gente verifica o material genético nesse formato aqui, nessa situação, nós estamos observando o núcleo interfásico, ou seja, o núcleo ativo da célula antes dela se dividir. Quando a célula começa a se preparar para se dividir, esse DNA vai se condensar mais ainda, ou seja, ele vai se enrugar mais ainda, formando os cromossomos, que são aquelas estruturas que a gente conhece, né? Que é bem comum na maioria das representações do DNA, mas ele é uma representação esporádica e que só vai ocorrer quando a célula vai se preparar para se dividir. Então, aqui mostrando os diferentes níveis de organização que nós podemos encontrar para o DNA. Então, aqui o filamento de DNA, que vai se enrolando nas proteínas histonas, as histonas vão se enrolando sobre si, formando um cordão mais grosso. Esse cordão pode, quando a célula vai se dividir, se condensar cada vez mais até formar o cromossomo. O nucleolo já é uma região mais escura existente dentro do núcleo, porque ela se pigmenta muito forte quando a gente usa corantes básicos. Ele é um corpúsculo denso, não delimitado por membrana, e
é uma região muito intensa de produção de RNA ribossômico. Então, essa região do nucleolo é a região onde irá acontecer a produção do ribossomo, do RNA ribossômico, que vai constituir o ribossomo. Então, é nessa região que vai ter a síntese desse RNA. Por isso, ela é chamada de região organizadora do nucleolo. Após a síntese, o RNA ele vai se associar a proteínas específicas e aí, nesse caso, a associação entre os ribossomos, o RNA ribossomal e as proteínas vai ser chamada de ribonucleoproteína. Esses ribonucleoproteínas saem do núcleo e vão se organizar no citoplasma para formar os granulozinhos que a gente conhece como ribossomo. Então, aqui a gente vê a célula, o núcleo, tá? E aqui é a região do nucleolo, né? Nessa região do nucleolo que nós vamos ter a formação do RNA ribossomal. Depois que ele está pronto, esse RNA produzido dentro do nucleolo sai do núcleo, logicamente associado, né, a proteínas, e aí essas unidades de ribossomos, de RNA ribossomais produzidos, vão constituir o ribossomo. A gente vai ver mais para frente que o ribossomo, na verdade, ele é constituído por duas subunidades, uma subunidade menor e a outra maior. Os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos encontrados dentro do núcleo constituem um material genético, que pode ser do tipo DNA e RNA. O DNA ele é encontrado dentro do núcleo, mas também no nucleolo, mitocôndrias e cloroplastos. O RNA ele só vai ser encontrado no nucleolo, em ribossomos, né, na constituição de ribossomos, espalhados também no citossol, ou seja, no hialoplasma, que é o ambiente aquoso do citoplasma, e também em mitocôndrias e cloroplastos. Tanto o DNA como o RNA eles são formados pelo encadeamento de 3 moléculas menores de moléculas que vão constituir os chamados nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles são compostos por 3 tipos de substâncias. Uma base nitrogenada, que é uma cadeia de carbonos que vai conter nitrogênio, tá? Uma pentose, que é um tipo de açúcar composto por 5 átomos de carbono, e um grupo fosfato, que é um íon, né, de ácido fosfórico, que vai se ligar aí ao 5º carbono do açúcar pentose. Então, a associação da base nitrogenada, da pentose e do fosfato dá a origem ao nucleotídeo, tá? Então, isso aqui é uma base nitrogenada, isso é um açúcar, pentose e um fosfato. A associação dos 3 a gente chama de nucleotídeo. Nós temos algumas diferenças entre o DNA e o RNA. Por exemplo, o DNA ele é composto por bases nitrogenadas que podem ser de 4 tipos: a adenina, guanina, citosina e timina. Tá? Enquanto que o RNA ele é composto de adenina, guanina, citosina e uracila. Então, a principal diferença entre eles é que uma das bases nitrogenadas é uma timina, só existe no DNA, tá? E a uracila que vai existir apenas no RNA. Já o açúcar do DNA é a desoxirribose e do RNA é a ribose. As bases nitrogenadas, como a gente já viu, que são adenina, guanina, citosina, timina e uracila, no caso do RNA, elas são representadas pelas iniciais das suas letras. Então, aqui adenina pela letra A, guanina pela letra G, citosina pela letra C, timina pela letra T e uracila pela letra U. Tá? Guardem bem essas siglas porque elas vão ser importantes quando a gente for entender o que seria o código genético. As adeninas, guanina, citosina está presente tanto no DNA quanto no RNA. Só que a diferença é que uma das bases só vai existir no DNA, que é a timina, e a uracila que só vai existir no RNA. Nós temos 2 tipos de bases, as bases púricas ou purinas, que são a adenina e guanina,
e as pirimidinas, que são citosina, timina e uracila. Qual que é a diferença entre uma e outra? As bases púricas, elas são formadas por 2 anéis de carbono, enquanto que as bases pirimídicas são formadas apenas por um anel. Isso é importante porque nós vamos entender que quando ocorre a formação do DNA, essas bases elas se ligam no sentido de uma base púrica sempre vai se ligar com uma base pirimídica e vice-versa, tá? Então a gente diz que elas são complementares. No caso, tá? Essas bases elas se ligam através de pontes de hidrogênio, sempre no sentido de guanina, tá? Que é uma base púrica, se ligando apenas com citosina, que é uma base pirimídica, e vice-versa. E a adenina sempre se ligando à timina. A adenina sendo uma base púrica e a timina sendo uma base pirimídica. Então, guanina com citosina ou citosina com guanina sempre. E adenina com timina, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, em uma cadeia de nucleotídeos, a sequência GCA, então, na fita correspondente no DNA, eu vou ter CGT, tá? Então, a sequência de nucleotídeos que a gente vê no DNA, tá? É chamado de polinucleotídeos, porque eu tenho aqui um nucleotídeo se ligando a outro nucleotídeo. O nucleotídeo de uma parte, tá? Se liga ao fosfato do outro nucleotídeo vizinho. Isso forma uma cadeia de polinucleotídeos, tá? O DNA ele é formado por 2 cadeias de polinucleotídeos que se enrolam formando uma dupla hélice, enquanto que o RNA mensageiro ele é formado apenas por uma única cadeia de polinucleotídeos. Como ocorre a duplicação do DNA? Bem, o DNA, quando a célula vai se dividir, a célula precisa duplicar o seu material genético para passar uma cópia para a célula filha. E esse processo, antes de ocorrer a transferência dessa cópia, a célula precisa fazer a cópia primeiro do seu material genético para depois duplicar as organelas e os outros materiais que existem dentro do seu citoplasma. Então, a duplicação do DNA ele é um processo que sempre vai ocorrer com a participação de enzimas. Ocorre primeiro, o DNA ele é aberto através de uma proteína que é chamada de helicase. Esse helicase ela vai abrir a molécula de DNA e aí vem a DNA polimerase encaixando as bases nitrogenadas sempre no sentido de 5:3, tá? Então, as bases elas vão se ligando de acordo com a sequência existente. Então, aqui nós temos a helicase, que vai abrir a cadeia de DNA, e aí nós temos a primase, o RNA primer, que é uma molécula que vai dar início aí, que vai dar a sinalização para que a DNA polimerase se encaixe. E a DNA polimerase vai ler a sequência de bases nitrogenadas que tem na fita e vai encaixando os nucleotídeos de acordo com a sequência. Tá? Como as cadeias elas são contrárias, né? Então, uma está correndo no sentido de 5:3 e a outra corre no sentido de 3:5, essa produção da cadeia da segunda fita, né? Em uma ela é contínua e na outra ela é fragmentada. Só que aí nós vamos ter uma outra molécula de DNA que chama DNA ligase, que vai ligando esses fragmentos uns com os outros, formando, no final, 2 cadeias de polinucleotídeos. Então, quando eu falo no sentido de 5:3, esse 5 é a indicação
do carbono. Então, quando a gente olha o anel da pentose, que é a desoxirribose, ela vai possuir 5 carbonos. Então, quando a célula, o DNA, as bases nitrogenadas, elas vão se encaixando sempre partindo do carbono 5,3. E aqui é a mesma coisa, do 5,3, tá? Aí ela vai se abrindo, vai se formando uma nova fita daqui para lá e uma outra fita daqui para cá, tá? Então, a gente diz que a duplicação do DNA é uma duplicação semiconservativa. Antes de chegar a essa conclusão, os cientistas pensavam que o DNA duplicava a sua fita, né? Duplicava o seu material genético, mantendo a fita original e formando uma fita filha. Tá? Outros pensavam que a molécula de DNA através de fragmentos, formava 2 novas fitas contendo partes da molécula original e parte de novos fragmentos. Porém, hoje se sabe que, na verdade, a fita de DNA duplicada, ela vai conter uma metade da cadeia de polinucleotídeos original e uma nova fita, que é a fita filha, e a outra também. Então, a gente diz que a duplicação do DNA é semiconservativa. O material genético, o DNA, ele vai conter o comando, né? É como se fosse um livro contendo inscrições, uma receita de como se deve, como que o organismo deve funcionar. Então, é como se o material genético, o DNA, fosse um livro contendo uma receita para a produção de todas as substâncias da qual o nosso organismo precisa para se manter vivo. Tá? Então, quando a gente fala que o material genético, o DNA, ele contém genes, esse gene quer dizer que são pedaços de receitas que vão promover a fabricação, tá, de uma determinada proteína. Então, o nosso código genético ele é formado por vários genes. Então, o gene ele não só comanda, ele não só contém a receita para a produção de proteínas, como também ele é passado, tá, de geração em geração. Então, a gente adquire essas receitas, vamos dizer assim, né, esses genes dos nossos progenitores. Porém, o gene em si, ele não participa diretamente da síntese de proteína. Essa receita ela tem que ser transcrita na forma de uma molécula de RNA mensageiro para que essa receita seja entendida, tá, pela célula. Então, o DNA ele não sai do núcleo. Para que ocorra a síntese de proteína lá no citoplasma, a receita ela é transcrita na forma de RNA mensageiro. Aí esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai promover aí depois a síntese de proteínas no processo chamado de tradução. Então, a gente pode entender o gene como uma região do DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA, mas também a gente pode entender o gene como sendo a menor porção do DNA que está relacionada a uma determinada característica ou um determinado efeito que é detectado no organismo. Por exemplo, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura, o tipo de metabolismo, enfim. E o mesmo gene, ele pode participar, ele pode carregar a informação para produzir dois ou mais tipos de proteínas. Um exemplo é a molécula da hemoglobina. Tá? O mesmo gene, o mesmo cromossomo, ele vai possuir um cromossomo vai possuir, por exemplo,
um gene para a produção de uma cadeia que vai participar daqui da hemoglobina, e outro cromossomo vai possuir a receita para fabricar outra parte da hemoglobina, tá? Mas a gente pode ter também o mesmo gene promovendo a formação de 2 ou mais proteínas diferentes. Isso porque antes do RNA mensageiro terminar de ser feito, ele passa por um processo de melhoramento ou um processo de finalização. Então, uma mesma parte de um RNA mensageiro pode ser retirada para formar um determinado tipo de proteína, enquanto que para uma outra proteína, essa parte permanece e aí você tem um segundo tipo de proteína totalmente diferente. Então, nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que vai atuar aí na transcrição, tá? do código genético contido no DNA. O RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos correspondentes ao código genético que está contido no RNA mensageiro. E o RNA ribossomal, que é o RNA ribossômico, que vai aí atuar na tradução do código genético contido no RNA mensageiro. Tá? Ele vai fazer a leitura desse código. O processo da transcrição é o processo na qual a receita contida no DNA será lido, tá? Será transcrito, né? Na forma de RNA mensageiro. Como que ocorre isso? O DNA vai se abrir através de uma molécula, tá? Que é a RNA helicase, e aí esse DNA aberto vai fazer com que ela se desenrole, tá? E aí vem um RNA polimerase e se encaixa em apenas uma fita, em apenas um lado da fita do DNA. E a direção da transcrição é sempre na direção de 5:3, tá? Então, o RNA polimerase vai lendo a cadeia de polinucleotídeos de um lado do DNA e vai sendo encaixado nucleotídeos complementares às bases nitrogenadas contidas nessa fita. Então, por exemplo, fazendo uma análise aqui de uma determinada cadeia de DNA. Aqui nós temos a sequência ACTAG. A sequência complementar na outra cadeia de polinucleotídeos do DNA é adenina, então aqui é timina. Se aqui é citosina, é guanina. Timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina. Quando ocorre a transcrição, a cadeia de DNA se separa e apenas uma das fitas é lida. Então, se aqui nós temos adenina, aqui vai se ligar não timina, porque se trata de um RNA. Então, nesse caso, o RNA ele não possui timina, mas sim uracila. Tá? Então, aqui no A vai se encaixar uracila. Aqui no C vai se encaixar uma guanina. No T vai se encaixar a adenina. No A, uma uracila. E no G, uma citosina. Tá? Depois que ocorre a formação da fita do RNA, as 2 fitas de DNA se fecham novamente, o RNA mensageiro está pronto e pode sair do núcleo para ir para o citoplasma. Então, esse processo da transcrição, ele é bem simples e bem rápido, tá? Então, a gente pode ter aí a formação de inúmeras fitas de RNA mensageiro sendo produzidas por segundo. E ao final você tem uma fita de RNA mensageiro pronta para ser traduzida lá no citoplasma. Então aqui o DNA foi lido, a receitinha foi transcrita na forma de RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele pode ser processado, pode passar por alguns cortes, tá? Aí ele se torna maduro, tá? Retira-se algumas regiões que não têm significado, porque o DNA ele tem muitas regiões que não têm significado.
É como se fossem parágrafos. Então, o próprio núcleo processa essa informação, retirando esses espaços, essas regiões não codificantes, e aí o RNA torna-se funcional, esse RNA mensageiro sai da célula, e aí, sai do núcleo, e aí depois ele pode ser lido no citoplasma pelos ribossomos. O código genético, na verdade, ele é lido de 3 em 3 bases. Então, por exemplo, nós temos aqui 64 conjuntos de bases nitrogenadas que têm um significado. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, as sequências UUU, UUC, que quer dizer fenilanalina, que é um aminoácido, as sequências UUA e o UG quer dizer leucina, tá? Mas também nós temos CUU, CUC, CUA e CUG, que também quer dizer leucina, e assim por diante. A gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, que nós temos 20 tipos de aminoácidos. Então, esses 64 trincas, né, que a gente chama de códons, eles vão codificar esses 20 aminoácidos. Então, esses conjuntos de bases aqui, eles vão ser lidos e, ao momento que eles são lidos, esses aminoácidos vão sendo encaixados de acordo com a sequência existente nesse código, que está presente lá no RNA mensageiro. Então, isso aqui a gente chama de código genético, é a receita contida no RNA mensageiro. A gente sabe que como nós temos 24 aminoácidos, então a gente diz aqui que nem todos os códons vão codificar diferentes aminoácidos, porque nós temos 64 códons e 20 aminoácidos. Então, isso quer dizer que alguns códons vão se repetir para um mesmo aminoácido. Tá? Então, a gente diz que o código genético ele é redundante. Porém, cada códon ele é específico para um aminoácido. Não há possibilidade, por exemplo, de um único códon codificar 2 aminoácidos. Nós temos 61 códons codificando 20 aminoácidos. Porém, 3 deles não vão produzir sentido nenhum no RNA mensageiro. Então, quando aparece UAA, UAG ou UGA, isso quer trazer a informação de que a mensagem contida na fita do RNA mensageiro terminou. Então, quando o ribossomo for ler essa fita, ele vai entender que a receita do gene acabou. Tá? E a metionina, o código AUG, ele tem dupla função. Ele codifica um aminoácido metionina e também indica no processo da tradução que a mensagem teve início. Então, a mensagem do código da proteína sempre vai se iniciar com o AUG e vai se finalizar ou com o AA, o AG ou o GA. O processo da tradução é quando a informação contida no RNA mensageiro ele é traduzido, propriamente dito. Né? Então, o RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma e lá ele é decodificado. No processo da tradução, nós temos a participação do RNA mensageiro, o RNA transportador, o ribossomo, a RNA polimerase e um fator liberador. O RNA transportador é um tipo de RNA responsável em trazer em uma das suas extremidades o aminoácido correspondente ao códon que está sendo lido no RNA mensageiro. Tá? E sempre vai ter na sua ponta a sequência AAC, ou seja, adenina, citosina, citosina. Isso em todos os RNA transportador vai existir essa sequência. Em outra extremidade, nós vamos encontrar o que nós chamamos de anticódon. Esse anticódon ele é específico para o códon correspondente no RNA mensageiro. Então, se no RNA mensageiro nós vamos ter a sequência de códon GCC, então o anticódon correspondente no RNA transportador tem que ser o CGG.
É esse anticódon que vai reconhecer a mensagem, a trinca, né, de bases contida no RNA mensageiro. Então, sempre o RNA mensageiro ele é lido de 3 em 3 bases. Aqui mostrando a estrutura com mais detalhes, né, e o anticódon. E o código genético. Então, durante a tradução, o ribossomo menor ele vai correr pela fita do RNA mensageiro até achar a sequência AUG. Achando a sequência AUG, dá-se início ao processo da tradução. Aí vem a subunidade maior do RNA ribossômico, né, do ribossomo, e tem-se início o processo da tradução. Então, aqui, a subunidade menor vai correndo até achar a sequência de iniciação. Achou a sequência de iniciação, a subunidade maior se acopla com a subunidade maior. E aí, dentro da subunidade maior, nós vamos ter os dois sítios, o sítio A e o sítio P. O sítio A é onde vai se iniciar, vai se acoplar o segundo aminoácido. Tá? No sítio P, tem-se início o primeiro acoplamento de RNA transportador, trazendo a metionina, que é correspondente ao códon AUG no RNA mensageiro. Depois que esse transportador traz esse aminoácido para cá, o RNA transportador ele sai, tá, do RNA ribossômico, deixa a metionina, e aí o ribossomo ele anda na fita, e essa unidade aqui, esse sítio, ele se torna vago e aqui se torna ocupado, permitindo o encaixe de um novo aminoácido. Então, aqui no processo, mostrando animadamente, né, como que ocorre o processo da formação do aminoácido. Então, o RNA transportador deixa um aminoácido, sai, ocorre uma ligação peptídica, tá? E aí vocês percebam que sempre o RNA transportador vai trazer o aminoácido correspondente ao códon que está sendo lido. Então, aqui AUG, então o AC vai trazer metionina. GUA vai trazer o RNA transportador com o código de CAU, trazendo a valina. E assim por diante. Tá? E esse processo ele é muito rápido. Então, à medida que o ribossomo vai caminhando pela fita, ele vai se encaixando em RNA transportadores, trazendo os aminoácidos vão se ligando uns aos outros e vai se formando uma fita, né, uma cadeia de aminoácidos. Então, o resumo é de que o DNA ele é duplicado, tá? Quando a célula vai entrar em processo de divisão. E quando a célula precisa produzir proteínas, a informação contida no DNA ele é transcrito na forma de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele passa por um processamento, tá? E aí depois ele passa para o citoplasma, na qual ele vai ser traduzido na forma de proteínas, para produzir uma cadeia de aminoácidos, né? De polipeptídeos. Pode acontecer erros durante o processo da duplicação ou da transcrição? Sim, isso pode acontecer. A célula ela dispõe de mecanismos para evitar esses processos. Porém, às vezes acontecem mutações decorrentes de processos, né, externos, como, por exemplo, radiação, raios gama, decorrentes de radiações, né, intensas. Isso faz com que ocorra uma quebra, tá, na cadeia do DNA. E aí, na hora da reparação, a reparação é feita de forma errada. Então, você pode ter, por exemplo, inserções de novos nucleotídeos que não existiam antes. Você pode ter a delação de uma cadeia, de uma base, ou você pode ter a substituição por uma outra cadeia, por uma outra base que não existia antes. Tá? Então, aí nós temos o processo de mutação silenciosa,
processo de transcrições de bases que não tem sentido nenhum. Às vezes, às vezes a sequência muda totalmente, porque você mudou uma letra, você muda totalmente a mensagem que está escrita no DNA. Então, isso pode provocar efeitos deletérios ao longo do tempo. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.